Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder sobre a morte, né? Isso aí nós vamos entender conforme a palavra de Deus será explicada hoje. Bora lá para o vídeo então. Então hoje nós vamos estudar a palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 21 em diante. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o poder sobre a morte, né? Então, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada o que nós vamos estudar hoje e vamos entender a palavra de Deus, né? Então, vamos começando a ler o primeiro versículo, que é o versículo de número 21 do capítulo 5 de Marcos. E depois de Jesus ter passado novamente no barco para a margem oposta, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. O primeiro versículo fala que Jesus foi para uma outra margem do rio, né? E o versículo 22 fala que chegou-se então um dos presidentes da sinagoga chamado Jairo, e ao vê-lo se prostrou aos seus pés. E ele lhe suplicou muitas vezes: minha filhinha está gravemente doente. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Versículo 24. Assim Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e o apertava. Então Jesus estava sempre disposto a ajudar as pessoas, né? Jesus, ele tinha aquele ânimo, né? Aquela disposição, aquela energia. Estava sempre disposto a fazer o bem, a ajudar, a curar. Então Jesus nunca se negava, né? Quando alguém pedia para ajuda para Jesus, mestre, tu podia fazer isso, podia curar, podia ajudar. Jesus prontamente, né? Ele recebia a pessoa de boa vontade e prontamente dizia para a pessoa: vamos lá então e vamos fazer isso. Porque Jesus era bom, né? O tempo todo, fazia bondade o tempo todo, praticava o amor o tempo todo. Então ele foi, disse que esse homem suplicou, né, pela sua filha, porque a sua filha estava muito doente, estava gravemente doente, né? Mas Jesus, ouvindo o pedido desse homem chamado Jairo, o que Jesus fez então? Assim Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e apertava. Então Jesus prontamente, vamos lá, então foi com o homem pelo caminho. E andando Jesus pelo caminho, a multidão seguia Jesus. E como a multidão era grande demais, o que acontecia? Apertavam muito o mestre, né? Apertavam muito o instrutor. Então ele se sentia, no meio da multidão, meio que sufocado por causa do aperto da multidão. É o que acontecia por causa do número de pessoas, né? Então, versículo 25. E havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E ela havia sofrido muito às mãos de muitos médicos e tinha gastado todos os seus recursos, sem ter melhorado. Mas em vez disso, tinha ficado pior. Então aqui no versículo 25, que Jesus ele estava numa missão, ele estava indo à casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, né? Porque até então, quando Jesus recebeu a notícia, a menina estava gravemente doente, mas até Jesus chegar ao local, né? A menina estaria morta, né? Então Jesus teria que ressuscitar ela. Então, no caminho, Jesus estando numa missão de fazer o bem, de curar os doentes, estava indo com aquele homem e com aquela multidão. Mas assim, Jesus pelo caminho, havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue.
E ela havia sofrido muito nas mãos dos médicos e tinha gastado todos os seus recursos, sem ter melhorado, mas em vez disso tinha ficado pior. Diz o versículo 26. Então, essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos na sua vida, uma enfermidade terrível. E ela procurou tudo que é médico, tudo que é recurso. Gastou todo o seu sustento, todo o seu dinheiro, todos os seus bens em busca da cura, para receber a vida, né? Receber a cura, viver em paz, viver saudável. Mas diz que ela gastou tudo que tinha. Em vez de melhorar, piorou mais ainda a sua enfermidade. Então, não era fácil, né? Mas a pessoa dava tudo o que tinha para ser curada, né? Qualquer um de nós, se nós tivermos uma enfermidade, nós vamos buscar os médicos. Se nós tiver dinheiro, vamos pagar. Vamos fazer de tudo para receber a cura. E assim aquela mulher fez, porque ela sofria 12 anos. E 12 anos sofrendo de uma enfermidade, oxalá, né? Para aguentar uma enfermidade, para ter uma paciência de aguentar uma doença por 12 anos, tem que ser muito calmo, né? Tem que ter muita paciência, tem que aceitar muito a vida, tem que agradecer muito a Deus, porque senão a pessoa entra em parafuso, né? Ela não vai aguentar, vai se sentir depressiva, vai surtar, né? Porque 12 anos com essa doença e nada tem solução, nada tem cura, nada me ajuda, médicos não podem me ajudar. Mas isso é complicado. Mas ela tinha essa doença e gastou tudo que tinha e passou pelas mãos dos médicos. E em vez de melhorar, cada vez piorava mais a sua enfermidade. E versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele na multidão e tocou nas suas roupas, pois dizia-se: em apenas tocar na sua roupa ficarei boa. Então essa mulher, ela ouvindo falar de Jesus Cristo, ela prontamente foi atrás de Cristo, né? E botou um propósito no seu coração, que diz o versículo 27, né? Que somente se eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Então essa mulher colocou aquela fé no coração, aquele propósito, né? De tocar nas vestes de Jesus. Então, se ela tocasse nos vestidos de Jesus, ela seria curada porque ela colocou no seu coração. Pois dizia-se ela: apenas tocar-se na roupa ficarei boa. Então essa mulher tinha um propósito no seu coração. Ela queria alcançar a cura de qualquer maneira. Ela precisava alcançar essa cura. Precisava ser curada, precisava viver bem, precisava ter uma qualidade de vida, né? Porque a morte, ela não pensava em morrer. Ela não queria a morte para ela. Senão não estava buscando a cura, né? E isso era importante para essa mulher. Mas essa mulher, o que tem a ver com a missão de Cristo, né? Que Cristo estava numa missão. Estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Mas a oportunidade surgiu, né? Então Jesus é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso. Então surgiu a oportunidade de também ajudar essa mulher. Então Jesus ajudava a todos, né? Não fazia acepção de pessoa e ajudava. Eu vou ajudar a filha de Jairo, mas vou ajudar outros pelo caminho, né? Que me pediram ajuda. Então Jesus estava sempre pronto, sempre com aquela energia, com aquela bondade, né? Se tiver um doente, eu vou curar. Então Jesus não se negava de jeito nenhum para ajudar as pessoas, pois a missão de Cristo era salvar, era ajudar, pois ele é o enviado de Deus, o Messias de Deus, que veio para salvar, né? Para indicar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da espiritualidade. E veja bem que essa mulher colocou um propósito no seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes, tocar nos vestidos de Jesus, eu serei curada. Então ela colocou consigo mesmo no seu coração. E diz a Bíblia Sagrada, versículo 29, e o seu fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença. Que maravilha, né?
Então, pela fé, ela tocou nas vestiduras de Jesus, né? Que naquela época, né, as vestes eram diferentes, usavam um vestidão, túnica, né, que parecia um vestido. Então, eram as vestes, os vestidos, né, que chamavam naquela época. Então, ela tocando nas vestes de Cristo, diz que o seu fluxo de sangue secou imediatamente. Né? Ela não foi curada aos pouquinhos, foi curada imediatamente. Mas aí tem um porém. O que aconteceu com essa mulher? Aconteceu um milagre na vida dela. Mas por quê? Versículo 30. Mediante Jesus percebeu que havia saído o poder dele. E ele se virou na multidão e perguntou. Jesus perguntou para a multidão, né? Quem tocou nas minhas roupas? 31. E seus discípulos lhe disseram, ó Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Né? Então, Jesus estava numa multidão e todo mundo tocava em Jesus, encostava em Jesus, né? Não tem como não encostar, não tocar no mestre. Mas é que essa mulher tocou diferente. Essa mulher não apenas tocou em Jesus por tocar, não apenas estendeu a mão para tocar em Jesus, mas ela tocou diferente em Jesus. Ela tocou com uma fé que ia ser curada. Ela tinha o objetivo de alcançar a cura para a sua vida. E ela tocou com fé no seu coração. Então Jesus percebeu que esse toque foi diferente. Não é como o toque de outras pessoas, mas foi um toque que saiu virtude de Cristo, que tirou energia de Cristo, e Cristo percebeu isso, né? Sinto que de mim saiu virtude, saiu poder, saiu energia, porque alguém me tocou. Mas os discípulos lhe disseram, Senhor, você está apertado pela multidão, e a multidão te toca, como pergunta, quem me tocou? Versículo 32. Mas Jesus, ele estava olhando em volta para ver quem tinha feito isso. E a mulher, tremendo de medo, sabendo o que tinha lhe acontecido, se aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele disse a ela, filha, a sua fé fez você ficar boa. Vai em paz e fique curada da sua doença. Veja bem que essa mulher, quando Jesus percebeu que ele foi tocado, na verdade, Jesus procurou quem lhe tocou. Ele queria saber quem me tocou, mas com essa fé. Me tocou diferente. Alguém está com uma fé diferente. Alguém está com um propósito diferente. Alguém sentiu algo diferente. Então Jesus procurou essa pessoa. Quem me tocou? E essa mulher se apresentou a Jesus e contou toda a verdade. Senhor, fui eu que te toquei, pois eu queria ser curada da minha enfermidade. Então eu toquei para receber essa graça. Bendito seja Deus, que possa nos abençoar ricamente segundo a sua palavra. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto a graça de Cristo neste lugar. Eu sinto a inspiração do Espírito neste lugar. Então a palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus nos traz a luz. A palavra de Deus nos traz o amor. E se nós praticarmos esse amor, praticarmos essa luz, nós conseguimos ser vitorioso na presença de Deus. E essa mulher, ela então, Jesus disse para ela, tua fé te salvou. E vá e fique curado dessa tua doença. Então, essa mulher foi curada, alcançou a bênção de Jesus, mas Jesus estava num caminho. Jesus estava indo para a casa de Jairo. E houve essa oportunidade de curar também essa mulher. E Jesus prontamente procurou quem lhe tocou e disse à mulher, a tua fé
fez você ficar boa. Vai em paz e fique curada da sua doença. Versículo 35. E quando ele ainda falava, chegarão alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: a sua filha morreu. Então, nesse meio tempo, né, que Jesus foi convocado pelo Jairo, né, que chegou: Jesus, né, tem compaixão, a minha filha está muito doente, a minha filhinha está muito doente, né, está muito mal. E nesse meio tempo que Jesus percorreu esse caminho até a casa de Jairo, houve acontecimento, houve milagres pelo caminho, curou a mulher do fluxo de sangue. Então tudo isso envolveu um tempo, né, para chegar lá. Então isso levou horas para chegar na casa de Jairo. E então no versículo 35 fala que com essa demora, com esse tempo de percurso, né, o versículo 35 fala que quando ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: a sua filha morreu. Então, durante esse tempo, a filha que estava doente tinha morrido. E agora, né? O que nós fazemos? O que nós vamos fazer agora, né? Porque morreu. Então é complicado, né? Quando o homem pensa, estava doente, ainda tem uma solução, né? Estava doente, ainda tem esperança de um medicamento, alguma cura, né? Mas morreu, aí é um susto para o ser humano, né? É um baque para nossas vidas. Morreu, não tem nada mais a fazer. Então, e o anúncio veio para esse homem que a filha dele tinha morrido. A sua filha morreu. Por que incomodar mais o instrutor? Então eles disseram: a sua filha morreu e não incomoda mais o mestre, então. Não precisa incomodar mais Jesus. Não adianta mais ele ir até a casa, porque não tem mais o que fazer. Morreu, faleceu. Entrou em óbito, já não tem mais o que fazer. Mas a verdade é que Deus é onipotente. A verdade é que Deus é onisciente. A verdade é que Deus é onipresente. A verdade é que Deus não tem limite. Nada limita o poder de Deus. Então Jesus, ele, ouvindo que não precisava incomodar mais Jesus, não incomodar mais o instrutor, e Jesus era instrutor, era mestre, era professor, né? Ele estava ensinando sempre. Mas no versículo 36, Jesus disse para eles: mas Jesus ouviu as palavras dele e disse ao presidente da sinagoga: não tenha medo, apenas exerça sua fé. Então que Jesus confortou esse homem, porque Jesus Cristo, ele sabia que haveria de ressuscitar a filha de Jairo. Então ele disse: não tenhas medo, apenas exerça a tua fé. Coloca em prática a tua fé. O que tu está fazendo, homem, com a tua fé? Então Deus está trabalhando de uma maneira para que nós possamos entender hoje o que Deus está fazendo. Ele está dizendo para nós: o que tu está fazendo com a tua fé, homem? Exerça a tua fé. Bota em prática a tua fé. Começa a trabalhar a tua fé. Que não há limite para Deus. Não há problema sem solução. Então Jesus Cristo disse a esse homem: apenas não tenha medo, mas exerça a sua fé. Versículo 37. Então não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E assim chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu um alvoroço, e os que choravam e se lamentavam em alta voz. Então diz a Bíblia Sagrada, diz a Escritura, que Jesus, chegando na casa de Jairo, do presidente, ele ouviu um alvoroço e gente que clamava em alta voz. Porque, né, não é para menos, né? Porque morreu alguém, entra em desespero a família, né? Começa a clamar, começa a chorar, começa a entrar naquele tremendo falta de fé, de desespero, não tem mais o que fazer. Então causou-se um alvoroço, né, naquele lugar. Mas bendito seja Deus, versículo 39. Depois de entrar, disse-lhe: por que vocês estão chorando
e fazendo esse alvoroço, a menina não morreu, ela está dormindo. Né? Veja bem que palavra, né, de Cristo, né? Jesus perguntou: por que vocês estão fazendo esse alvoroço? Por que estão chorando? A menina não morreu, mas ela está dormindo. Né? Já pensou chegar no funeral e dizer isso, né, para a pessoa? Dizer para a família: mas a tua filha não morreu, ela está dormindo. Né? O que, que a família vai pensar? E este vai dizer: esse está brincando com nós, né? Está gozando da nossa vida, né, da nossa cara. Como assim não morreu? Veio ainda zombar da nossa tristeza, da nossa amargura? Então bendito seja Deus, né, que Jesus Cristo falou: a menina não morreu, mas ela está dormindo. No versículo 40, em vista disso, começaram a rir muito dele, com desprezo. Mas depois de mandar que todo saísse, ele levou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então não é para menos, né, que quando ouviram Jesus falar isso, começaram a rir, começaram a debochar, né, começaram a fazer crítica. Não, mas como assim a menina não está morta? Que negócio é esse, né? Se a menina morreu, está dormindo, quem é esse que está falando, né? Que autoridade tem este para falar essas coisas? Então começaram a rir, zombar, né, criticar, porque não acreditavam no poder de Deus, não tinham a revelação de Cristo, não tinham a revelação do todo na sua vida. Por isso eles estavam rindo e murmurando contra Jesus. Mas em vista disso começaram a rir dele com desprezo, começaram a desprezar Jesus, né? Quem é esse? Então hoje, né? Hoje você pergunta: quem é esse, né? Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus, né? Esse Deus é o Deus que não tem limite. Esse Deus é aquele Deus que vive em nós e nós vivemos nele. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E esse Deus não tem limite. Mas muitos que não têm entendimento da pessoa de Deus, não têm entendimento do poder de Deus, começam a zombar, começam a rir, né? Não, mas isso aí é fanatismo, isso é loucura, né? Isso aí é uma crença, né? Uma religião que está levando ao fanatismo. Mas, na verdade, com Deus a coisa é muito séria. Com a coisa de Deus é muito verdadeira. As coisas de Deus é sagrada. As coisas de Deus funcionam. As coisas de Deus agem. As coisas de Deus acontecem. Deus não é Deus que deixa escarnecer, mas acontece a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. E é hoje o que Deus está fazendo é salvando o mundo, trazendo a paz, trazendo o equilíbrio, trazendo o seu amor, trazendo a sua espiritualidade, trazendo a sua bondade, trazendo a transformação para a sua vida. Sinta a graça de Deus na tua vida, sinta a graça de Deus no teu coração, sinta o poder de Deus na tua vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, cresça espiritualmente enquanto se pode fazer isso, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Bendito é o nome de Deus. Eles começaram a rir e zombar e desprezar, mas depois mandaram que todo saísse e levasse consigo o pai e a mãe da menina. E os que estavam com ele, entrou onde a menina estava. Versículo 41. Então, pegando a mão da menina, diz que Jesus entrou e pegando a mão da menina, disse-lhe, Talita, que traduzido significa menina, digo-lhe, levanta-se. E a menina se levantou imediatamente. Jesus entrando então no quarto da menina, disse-lhe, Talita, que traduzido quer dizer menina, digo, levanta-se. E a menina levantou. E a menina levantou imediatamente, diz as escrituras. Começou a andar e ela tinha 12 anos. Apenas 12 anos de idade
Com isso, ele não conseguiram se conter de tanta alegria. E ele lhe ordenou, vez após vez, que não deixasse ninguém saber, que ninguém podia saber disso, e mandou que desse a ela algo para comer. Então, a menina levantou-se imediatamente. E Jesus tinha uma preocupação de não deixar ninguém saber o que tinha acontecido. Não deixe que ninguém saiba o que aconteceu aqui. Porque Jesus ele precisava fazer o seu trabalho. Jesus precisava completar a sua missão. Então, como o povo daquela época não entendia muitas coisas, não era aceito, né? Não era revelado ainda ao povo, o povo podia ter uma reação estranha. Então, se soubesse que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o povo poderia reagir mal, poderia, né, perseguir Jesus, poderia, né, espedrejar Jesus, né, porque Jesus estava curando, ressuscitando morto. E para eles, né, existia um só Deus, e se outro fizesse isso, seria blasfêmias, né? Mas Cristo, então por isso ele tinha esse cuidado para que ninguém soubesse o que ele fez, porque se soubesse que ele curou, que ele ressuscitou morto, podia correr perigo de vida, né? Porque o povo ia perseguir ele e querer matar. Então Jesus tinha cautela nisso. Então por isso ele pediu para que ninguém soubesse do que tinha acontecido. Mas aconteceu que Jesus curou essa menina, imediatamente ela levantou do seu leito de morte. E hoje a palavra de Deus diz para nós, diz para você, que naquela época Jesus tinha que ir à casa de Jairo. Tinha que caminhar até a casa de Jairo para fazer esse milagre. Naquela época, naqueles tempos, aquela mulher tinha que ir e tocar nas vestes de Jesus, porque Jesus estava como homem, né, como ser humano, ali presente. Então teria que ser feito dessa maneira, desse jeito, de alcançar e tocar nas vestiduras de Jesus para ser curado. Jesus teria que ir até a menina para curá-la, a menina. Mas hoje, para nós, está melhor ainda. Melhorou a coisa. Está muito melhor do que naquela época. Naquela época tinha que buscar. Mas hoje, nós entendemos que Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Então você se pergunta, mas a mulher teve a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus, né? A filha de Jairo teve a oportunidade de Jesus Cristo, aleluias. Bendito seja Deus, eu sinto a graça de Deus neste lugar. Jesus deu oportunidade para aquela menina de Jesus ir até lá e fazer a cura. Mas hoje você se pergunta, como eu posso tocar em Deus? Como eu posso tocar nas vestes de Jesus? Como eu posso receber a cura de Jesus? Hoje está muito mais fácil, está muito mais simples para nós, porque nós temos essa revelação que o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias veio trazer. Vós estáis em Deus e Deus está em vós. Então hoje, simplesmente você faça, se você está procurando a cura para a sua enfermidade, está procurando a bênção para a sua família, está procurando um bom emprego, se formar numa faculdade, você pensa em tocar em Deus. Hoje está mais fácil, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então você já está tocando em Deus. É somente você usar sua fé. Opa, Deus está em mim, é só eu olhar para dentro de mim e tocar em Deus pela minha fé e receber essa cura. Tocar em Deus pela minha fé, porque Deus já está em mim. Deus já está tocando na minha vida. Eu já estou tocando em Deus. Eu e Deus estamos estamos vivendo num só propósito, num só acordo, numa só fé, numa só vontade. Então Deus habita em você e você habita em Deus. É muito mais fácil do que correr atrás para tocar nas vestes. Hoje você pode tocar em Deus, aí mesmo onde você está,
dentro de si, tocar no Criador e receber a sua bênção, receber a sua oportunidade, receber a luz de Deus, receber o amor de Deus, vibrar nesse amor, porque Deus e nós somos um. Todos estamos numa só coisa. Precisamos entender e usar a nossa fé. Buscar, porque nós já estamos tocando em Deus. Já estamos com a vitória. Já estamos tocando em Deus, estamos com a cura. Já estamos tocando em Deus, estamos com um bom emprego. E já estamos tocando em Deus, não temos falta de nada. Deus e eu somos um. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus. Respeite as Escrituras Sagradas, porque está escrito, né? Que Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Então toque em Deus pela fé, porque Deus está em você. Apenas você precisa tocar em Deus pela fé, sentir Deus na sua vida. Não precisa você ir buscar em algum lugar Deus. Não precisa você subir ao monte. Não precisa você ir numa religião para buscar Deus. Deus está dentro de você. Apenas toque nele pela fé e receba a sua bênção, receba a sua cura, receba a sua oportunidade. Cresça espiritualmente, cresça no amor de Deus, cresça na vontade de Deus, faça o bem ao próximo e vibra nesse amor, vibra nessa energia, porque Deus curou aquela mulher, Deus curou a filha de Jairo, e Cristo hoje está fazendo o mesmo na nossa vida, através de nós, em nós, está curando as nossas enfermidades, está nos dando solução. Deus está trabalhando na nossa vida e nós estamos trabalhando em Deus. Então, assim foi a cura da filha de Jairo e também a cura da mulher que tinha o fluxo de sangue. 12 anos buscando a solução para seu problema. Mas quem sabe você precisa buscar a solução para você. Toque em Deus, porque Deus está em você e você está em Deus. Quero entregar essa mensagem a todos, que fiquem com a paz do Mestre. Amém.